Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, tendo a honra de receber hoje o professor Dr. Carlos Afonso Nobre, uma das maiores autoridades do mundo em climatologia. Há muito estamos querendo ter essa conversa, porque muito se fala em mudança climática e nós precisamos entender isso, professor. Muito obrigado por nos ajudar. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Bom, o professor Carlos Nobre é graduado pelo ITA e membro do Conselho Científico da Secretaria-Geral da ONU. Então, é uma das pessoas mais entrosadas e enfronhadas aí no mundo. Isso, eu estou generalizando as formações e o currículo dele. Mas, professor, vamos falar bem didática e claramente para o público. Mudança climática, quer dizer, nós estamos vendo as queimadas, nós estamos vendo enchentes, nós estamos vendo mais furacões. Isso é prova de que existe mudança climática? É totalmente provado, né? Porque nós estamos tendo os fenômenos que sempre foram naturais, fenômenos meteorológicos, climáticos, interações do oceano com a atmosfera, que existem há milhões e milhões e milhões de anos. Agora, eles estão se tornando mais intensos, quase todos eles. As ondas de calor, as secas, as chuvas prolongadas e muito fortes, os incêndios florestais e também as marés a partir de tempestades, que nós chamamos de ressacas. Os furacões, de fato, eles não estão aumentando em número, só que, assim como ondas de calor que estão batendo recordes, os furacões mais fortes é que agora acontecem com muito mais frequência, como esses 2, por exemplo, que aconteceram agora ali, pegando parte do Sudeste, o estado da Flórida, dos Estados Unidos, em 10 dias, 2 furacões muito fortes. Então, é isso. O planeta mais quente, ele faz com que esses eventos climáticos extremos, que antes aconteciam muito raramente, agora acontecem com mais frequência e também batendo recordes, né? Tivemos a seca mais forte do registro histórico da Amazônia, agora, 2024, também 2023, uma seca, tivemos a maior chuva da história do Rio Grande do Sul em maio, e ondas de calor, bateu todos os recordes das ondas de calor de 2023 e agora de novo em 2024. Então, é isso. E, lógico, incêndios florestais. Isso está acontecendo no mundo inteiro, quando tem uma vegetação que está muito seca por causa da seca, e também, por causa do calor, perde muita água, evapora muita água, fica cada vez mais seca, ela é muito inflamável. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil, sim, seca, onda de calor, vegetação inflamável, mas quase todos os incêndios foram humanos, não foram incêndios de causas naturais, como descargas elétricas. Eu sou obrigado, não quero entrar em detalhes de maneira nenhuma sobre políticos, personalidades políticas, mas entramos nisso e temos que sair disso. Sem a ação dos políticos, nós não vamos conseguir no mundo inteiro. E a gente vê discursos negacionistas, eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando no mundo inteiro. Nós estamos vendo discursos negacionistas que me preocupam,
quando o senhor nos apresenta essa situação. Sem dúvida, né? Eu acho que a ciência, eu tenho participado de vários dos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, lá desde o primeiro, 1990. Não tem nenhuma dúvida que isso tudo que está acontecendo, os eventos extremos climáticos, todos esses que eu mencionei, ondas de calor, secas, incêndios florestais, chuvas excessivas, prolongadas, ressacas muito fortes, derretimento das geleiras está acelerando muito. Isso tudo porque o planeta está ficando mais quente. Por que o planeta está ficando mais quente? Porque desde a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, no final do século XVIII, nós começamos a jogar uma grande quantidade de gases, que a gente chama gás de efeito estufa, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e vários outros gases. Então, é isso. Somos nós, humanos, que estamos jogando esses gases. Esses gases, a física conhece que eles absorvem a radiação térmica, o calor. O primeiro cientista que demonstrou isso foi o grande cientista sueco Svante Arrhenius. Em 1896, ele fez um experimento no laboratório dele, lá na Suécia, e mostrou que se dobrasse a quantidade de gás carbônico na atmosfera, a temperatura ia aumentar muito. Então, isso não tem a menor dúvida. A física sabe isso há mais de um século. E, portanto, realmente, quase todos esses eventos, o aumento desses eventos, são nossa responsabilidade. E aí, não tem por que nós aceitarmos, como você mencionou, existe sim algumas pessoas negacionistas, vamos dizer assim, na questão da população mundial, esse número vem diminuindo bastante, e também no mundo político existe um percentual de políticos negacionistas. Esse percentual não vem diminuindo tanto quanto é preciso, porque as posições, as políticas rápidas para combater essa emergência climática enorme precisa muito de aprovação de todos os políticos aí do mundo inteiro. Quando o senhor fala, nós, povo, somos os responsáveis, nós estamos incluindo todos nós, né, nessa categoria de emissão de gases de efeito estufa. Entre essas emissões, eu vou falar primeiro do carvão. O carvão é um modelo de produção industrial e de aquecimento em muitos países, e inclusive na China, que é um absurdo o que se usa de carvão naquele país. Mas não é só a China, a gente aqui não está jogando nada nas costas de ninguém absolutamente. Bom, como é que o país poderia e deveria fazer para diminuir ou basicamente tirar esse carvão e investir na produção, que deve ser caríssima, de outros combustíveis não poluentes? Esse é um grande desafio. Mais de 70% de todas as emissões que nós jogamos na atmosfera desde da Revolução Industrial vem da queima dos combustíveis fósseis, né? Lá atrás começou-se muito com carvão, depois petróleo no século XIX, no final do século XIX já começou o gás natural. Quando a gente olha todo esse período, é o petróleo que mais emitiu gás, o carvão em segundo lugar e o gás natural em terceiro lugar. E como você falou, na China, a maior parte da energia elétrica é gerada com termoelétricas a carvão. Produção muito industrial de cimento, de aço, também usa muito carvão como a forma de gerar a energia necessária para fazer as reações químicas de produção desses produtos. Então, nós realmente temos que achar soluções. Existem soluções? Sim, existem soluções. Por exemplo, grande parte da queima desses combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, é para gerar eletricidade. Ou para transporte, né? Todos os veículos de transporte. Olha, já existem formas de gerar eletricidade com as chamadas energias renováveis, totalmente factíveis, podem ter grande escala,
são muito mais baratos do que a eletricidade gerada com termoelétricas, com esses combustíveis fósseis, e emitem muito menos, muito pouco mesmo, quase zero emissão de gases de efeito de estufa associados. Por exemplo, também agora a ciência já vem há algum tempo demonstrando que essas indústrias de cimento, de aço, até mesmo indústria que fazem fertilizantes, do setor do agronegócio, elas podem começar a usar o hidrogênio verde como uma fonte de energia para fazer os processos químicos necessários. Hidrogênio verde é feito com eletrólise da água. E aí você gera o hidrogênio, gera o oxigênio, nenhum desses gases tem qualquer poluição. E quando você queima o hidrogênio verde para gerar energia, o produto final é vapor d'água, que vai para a atmosfera, que é aquele vapor que saiu da atmosfera na hora que você pegou a água para fazer o hidrogênio verde. Então, não tem emissão de gases de efeito de estufa de aquecimento, e muito limpo, muito diferente. Por exemplo, quando a gente pega, poucas pessoas se dão conta de um dado que é terrível. Como eu falei, mais de 70% das emissões dos gases de efeito de estufa vem petróleo, carvão e gás natural. Aí tem um outro problema. A queima dos combustíveis fósseis, principalmente o carvão e o petróleo, eles geram micropartículas de sulfatos, dióxido de enxofre, micropartículas que são o principal fator de poluição urbana do mundo. Vários estudos têm sido feitos. O último, publicado há pouco tempo, mostrou 6,7 milhões de mortes no mundo diretamente associadas com a poluição urbana, principalmente da queima desses combustíveis fósseis. Então, zerar a queima dos combustíveis fósseis, lógico, é absolutamente necessário para evitar o colapso climático do planeta, mas também vai melhorar muito a saúde das populações, porque nós vamos melhorar muito a qualidade do ar de todas as cidades aí do mundo. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Acirp, Mousse Cake, English & Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o professor Dr. Carlos Afonso Nobre, climatologista, engenheiro formado no ITA e
dos papas aí na climatologia do mundo. O senhor falou do hidrogênio verde no final do primeiro bloco, professor, e eu ouvi, eu não confesso para o senhor que eu não tenho conhecimento, e eu gostaria de saber se o senhor tem essa informação, de que existe um projeto muito ambicioso no governo brasileiro por conta desse hidrogênio verde, inclusive com bases, enfim. O senhor sabe alguma coisa, tem alguma coisa para acrescentar para a gente sobre isso? Sim, o Brasil já começou a construção da sua primeira fábrica de hidrogênio verde, ali um pouquinho ao norte de Fortaleza, no Ceará. Ali tem um grande potencial, tanto de energia solar, mas também de energia eólica. A empresa que vai fazer o hidrogênio verde, ela já tem uma quantidade bastante grande de fonte de energias renováveis, eólica e solar, e vai usar ali, logicamente, também ali é a região mais semiárida, mas tem que talvez até buscar água do oceano, dessalinizar, e aí pegar essa água e aí fazer o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ainda nesse comecinho, com ainda uma produção muito pequena no mundo inteiro, ele ainda não é baratinho, ele não é super barato. Mas eu vejo com o hidrogênio verde uma escala parecida com o que aconteceu com o painel solar. Se a gente vai 20 anos atrás, quando estava se desenvolvendo muito o painel solar, melhorando muito tecnologicamente, o custo do painel solar era 5 vezes mais do que hoje. Hoje ele é 20% daquele custo. Então, nessas décadas, principalmente já 8, 9 anos atrás, ele já caiu. Em 10 anos, ele caiu 80% o custo. Hoje é a forma de energia, junto com a eólica, mais barata que existe no mundo. Então, eu sou otimista que o hidrogênio verde também, na hora que ele tiver escala, ele vai. E é lógico, um país como o Brasil, que tem um gigantesco potencial de energias renováveis, como eólica e solar, e logicamente, a primeira fábrica está sendo feita lá ao norte de Fortaleza, exatamente porque ali o potencial dos ventos que vem do Oceano Atlântico é muito bom, é muito constante, esse potencial da energia eólica, e lógico, ali é uma região tropical, uma região mais seca, com poucas nuvens, então o potencial de energia solar é enorme. Então ali, e não é só ali, praticamente em todo o Brasil, nós temos um potencial muito grande de usar energias renováveis para fazer a eletrólise da água, e podemos ser, sim, um dos maiores produtores de hidrogênio verde, tanto para nós, para nossa industrialização, para usar o hidrogênio verde para produção de cimento, produção de aço, em toda a indústria dos fertilizantes, mas também ser um grande exportador de hidrogênio verde. A concentração de gases de efeito estufa estão nos mais altos níveis esses 2 milhões de anos aí, pelo que se tem aí na história, e o dióxido de carbono e o metano fazem parte dessa emissão, e que a gente vê que esse efeito estufa, explicar para o pessoal, que ele provoca uma espécie de uma proteção na capa da Terra que não permite que esses gases possam ir, vamos dizer assim, para o espaço, possam ir para a estratosfera, possam ir para todo lugar, né? E junte-se a isso, né, aterros de lixo, que são emissores fortes de metano, energia, indústria, transporte, edificações e agricultura. Quer dizer, o uso da terra também está entre os principais emissores. Sim, quando a gente pega as emissões globais, os combustíveis fósseis, eles respondem por uns 70%, 72% das emissões globais. Mas é lógico, a gente tem também as emissões dos usos da terra, que é uma faixa aí nos últimos anos, 23% das emissões globais, 10% vem dos desmatamentos, principalmente das florestas tropicais de todo o planeta. O Brasil, por muitos e muitos anos, até o Brasil era o país que mais desmatava de todos os países tropicais, de todos os países do mundo, e tivemos, felizmente, uma grande redução do desmatamento em 2023, 2024, e também aí uma faixa aí de uns 13% a 15% é diretamente a emissão
da agricultura. O principal fator da emissão da agricultura é o metano. O metano, principalmente, ele vem da fermentação entérica dos ruminantes, né, no rumen, em cima do estômago desses animais. Ali tem um processamento da comida deles, da vegetação, e aí, nesse processamento químico, gera metano e esses animais arrotam, principalmente o boi. Então, esses são os valores, e, lógico, nós temos também, para combater a emergência climática, além de zerar o uso de combustíveis fósseis, nós precisamos reduzir muito rapidamente as emissões da agricultura. Em primeiro lugar, zerar todos os desmatamentos. Isso não é difícil, não. O Brasil e os países amazônicos já se comprometeram a zerar todos os desmatamentos e todos os biomas até 2030. E aí, passar para uma agricultura, uma pecuária, com muito menos emissões. É possível? Sim, em todo o mundo, e aqui no Brasil também. Nós somos o quarto maior produtor de alimentos do mundo, o segundo maior exportador, depois dos Estados Unidos. Em produção de alimentos, o primeiro é China, o segundo é Índia, terceiro Estados Unidos e quarto Brasil. Proteína animal, né? Proteína animal e também proteína vegetal. Então, soja, milho, arroz, etc. Então, trigo. Então, esse é possível, sim. Hoje, a ciência agrícola moderna avançou muito e já existem muito boas práticas. E não é só um estudo científico, não. Isso já está sendo implementado, que é chamada agricultura regenerativa e também a pecuária regenerativa. Quando você faz isso, elas absorvem mais carbono no solo, emitem muito menos esses gases, principalmente o gás carbônico, e também elas são muito mais resilientes aos eventos extremos que também causam quebras de safra. Então, a agricultura e a pecuária regenerativa também elas são muito mais produtivas e são mais lucrativas. A velocidade que nós estamos aqui no Brasil fazendo a transição para a agricultura e pecuária regenerativa é lenta, mas é totalmente possível. Sentido econômico, sentido social, gera muito mais empregos, muito mais renda, mais produtiva, muito menos emissões. Então, é isso. Nós temos que fazer uma transição rápida, e em todo o mundo, né? Não é só no Brasil, mas no Brasil, 2022, por exemplo, um ano ainda de muito altas emissões, nós tivemos 75% das nossas emissões vindo usos da terra, 50% de desmatamentos, principalmente da Amazônia e do Cerrado, e 25% agricultura e pecuária. Então, o Brasil realmente, e é isso que eu estou falando nas minhas palestras agora, para não deixar a temperatura explodir no planeta. Nós já chegamos a 1,5 graus pela primeira vez aí em 120 mil anos, agora em 2023, 2024, nós precisamos zerar rapidamente as emissões. Não esperar 2050, não. Se nós formos zerar as emissões do planeta inteiro em 2050, nós podemos chegar em 2050 com temperatura 2,5 graus mais quente. Isso é terrível para o planeta. Isso que o senhor está falando pode traduzir com um estudo que eu tomei conhecimento. No final do século XIX até o começo do século XXI, quer dizer, tira no começo do século XXI, final do século XIX, vamos pôr o século XX inteiro, nós tivemos um crescimento de 1,1 na temperatura média global. Só na última década, agora de 2011 a 2020, nós tivemos as temperaturas mais quentes registradas no planeta. Não é só no Brasil, não. As temperaturas mais quentes registradas no planeta. Ou seja, a gente pode imaginar que esse século, o século XXI, se continuar dessa forma, a tendência é que não seja 1,1 de crescimento, e sim em torno de 2 graus até o final desse século. É possível isso? Muito mais do que 2 graus. A ciência já começa a mostrar que a gente atingiu pela primeira vez, como você mostrou os dados aí da última década, pela primeira vez a gente atingiu 1,5 graus agora em 2023, a partir de junho, continua até setembro, estamos há 15 meses com a temperatura acima de 1,5 graus, como eu mencionei. Isso, para ir, quando o planeta esteve nessa temperatura, nós temos que
no último período interglacial, no final do último período interglacial, 120 mil anos atrás. Então, houve um crescimento muito grande na última década, principalmente nos últimos anos, e se a gente continuar com as metas de zerar as emissões líquidas só em 2050, esse é o Acordo de Paris, a COP26 em Glasgow em 2021, a COP27, a COP28, todas foram nessa linha. Se a gente for nessa linha, que já é um grande desafio, se a gente for nessa linha, reduz em 43% as emissões até 2030 e zera as emissões até 2050, emissões líquidas, nós poderemos chegar a 2,5 graus em 2050. 2,5. E aí, o que é o grande risco para o planeta? O que a gente chama pontos de não retorno. Se a gente chegar em 2050 a 2,5 graus, mesmo que a gente tiver com emissões líquidas zero, mas aí a gente já terá ultrapassado o ponto de não retorno de Amazônia, nós vamos perder 50% até 70% da floresta, isso vai jogar uns 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, vamos perder a maior biodiversidade do planeta. O solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, Alasca, chamado permafrost, ele já começou a derreter, ele está há dezenas e dezenas de milhões de anos lá, uma grande quantidade de gás carbônico e metano lá congelado, já começou a perder. Se a temperatura passar de 2 graus, nós vamos perder mais de 200 bilhões de toneladas desses gases. Então, se a gente chegar em 2050 com 2,5 graus, aqui falei só de 2 pontos de não retorno, tem muito mais. Então, nós corremos um enorme risco de chegar em 2100 acima de 3 graus, podemos chegar até perto de 4 graus. Esse é um ecocídio para o planeta. Então, nós não podemos deixar a temperatura passar muito de 1,5. É muito improvável que a gente consiga, que é o acordo lá de Paris, não deixar passar de 1,5, porque nós já estamos atingindo 1,5. Mas nós temos que agora acelerar demais a redução das emissões, não zerar as emissões em 2050, não. Temos que zerar as emissões muito antes, talvez 2040. E aí, sim, a partir de zerar as emissões, não ficar só zero. Nós temos que começar a remover bilhões e bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera todo ano. Se nós conseguíssemos fazer isso, a gente chega até 2100 com menos de 1,5 graus. Nós estamos chegando ao final do programa e antes de agradecer ao senhor, eu queria ter falado um pouco de pessoas mais vulneráveis a todo esse processo, como pequenos países insulares que têm por aí ilhas e também países pequenos em desenvolvimento. Então, eu vou deixar citado, porque o nosso tempo não permite mais, e eu quero demais agradecer, professor Carlos Afonso Nobre, a sua contribuição. Eu espero que todos os telespectadores estejam e tenham aproveitado e tomem consciência dessa situação. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, só quero falar uma coisinha final. Pois não. Exatamente o que você falou, países pobres, populações vulneráveis, mas não vamos nos esquecer as idosas e os idosos, extremamente sensíveis às ondas de calor que não param de crescer no mundo inteiro. Nós não evoluímos Homo sapiens, Homo erectus, com um clima mais quente do que ele já está. Então, é um enorme risco, nós vamos levar a um ecocídio total do planeta. Professor, muito obrigado, pessoal. Semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Cake. Conheça o Pinot by Moose Cake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.